Olá, pessoal. Estamos aqui novamente, eu e Monique. Tudo bom, Monique? Tudo bem, apesar de tudo, estamos bem. Apesar de tudo, estamos bem. E hoje a gente vai falar sobre o edital Cultura e Infância da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, né? Um edital que já está aí há algum tempo para considerações, né, e para informação, mas as inscrições começaram agora. Foi em março ou foi em abril, Monique? Começar agora em abril, Pronto, né? E começaram vai em até o abril e dia 27 terminam de em abril, abril. né? Isso, termina agora dia 27 de abril, Pois a o gente do vai ano falar atual. dele. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela com um mapa mental para a gente poder acompanhar. Você está vendo, Monique? Tá abrindo aqui. Prontinho. Pronto. Maravilha. Então, gente, esse edital Cultura e Infância, a gente pode resumir que é um edital de fomento a projetos, né? Então, ele é fomento a projetos em 3 categorias, né? E você pode inscrever um projeto em cada categoria, mas só pode ser contemplado em um projeto, né, Monique? Então, você pode escrever um projeto para cada uma das categorias, mas só ganha com um. Ele Isso. Como o próprio edital diz, né, Cultura e Infância são iniciativas voltadas para esse público, né? Não só as crianças, mas também as pessoas que se relacionam diretamente na sua formação. E distribuído em 3 categorias que a gente vai falar já já sobre elas. exatamente, as inscrições são até o dia 27 de abril, com resultado final programado para dia 12 de junho, mas a gente sabe que isso pode mudar. O valor total é esse, né, de 1.414.476,80 e é para pessoas físicas e pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tá? E para isso, eu acho que é importante a gente esclarecer qual é a legislação que cabe para cada caso. É um edital único, mas ele é para pessoas físicas e para pessoas jurídicas sem fins lucrativos. E a depender do proponente, pessoa física ou pessoa jurídica sem fins lucrativos, a lei que vai ser aplicada é diferente, apesar do edital ser um só. Por que isso é importante? Por que a gente fala isso logo de cara? Porque você já pode, inclusive, atentar para essa lei, saber qual é a lei que vai se aplicar a você, né? Então é importante a gente saber essa distinção. Uhum. E aqui a gente colocou algumas diretrizes legais básicas que o Acho próprio que é edital já importante fala. falar, né, Cecília? Uma coisa também que aqueles grupos que não têm seu CNPJ, que ainda não estão formalizados legalmente, eles podem ser representados por uma pessoa física, né? A partir também de uma declaração de representatividade, né? Então, também não exclui aqueles grupos que ainda não são formalizados, mas que já desenvolvem um trabalho. Exatamente, é importante dizer isso. São pessoas físicas que podem tanto representar a si mesmas, a si próprias, como coletivos ou grupos, né? E aí, para isso, precisa da carta de anuência que já vem como anexo no edital, tá? É importante, já tem lá a carta de anuência, você Isso. já pode usar ela como, enfim, como modelo, se for o caso. E como pessoa jurídica, se for o caso de você ter essa pessoa jurídica. Então, para o caso de pessoa física, gente, só atentar que a Lei Complementar 119, tá? Que vai ser aplicada, e o Decreto Estadual 32.810. Essas são as leis que se aplicam para a pessoa física, para o repasse de recursos para a pessoa física. E no caso de pessoa jurídica sem fins lucrativos, é a famosa MIROS, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que é a Lei 13.019, e o Decreto Estadual 38.811. Isso é só para fins ilustrativos, para a gente entender que são leis diferentes, por isso que às vezes a gente fica na dúvida, mas é porque o projeto fulano tal pode ser assim, o meu não pode, porque são leis diferentes. Então, é importante a gente atentar para isso, mas a gente promete um vídeo depois para falar só sobre isso, tá? Sim. Então, o objetivo do edital, como a gente falou, é exatamente... Peraí. Oi! As diretrizes básicas lá em cima, Cecília, que eu acho que é importante a gente Ah, falar, ó. bacana. Que eu acho que às vezes as pessoas falam muito, porque eu não consigo aprovar projeto. E são várias as questões que envolvem um aprovar ou não o projeto. Muitas vezes o seu projeto é bom, mas existe uma demanda muito maior e uma escassez de recursos naquele determinado edital, ou ele não se alinha ao edital, ou também acontece dele estar frágil. É muito importante a gente estudar para dar embasamento aos nossos projetos, para que eles estejam amparados de informação. Né? Então, esse estudo começa desde a leitura do edital com atenção, tomando nota das coisas que são relevantes, até
por exemplo, nesse caso, as diretrizes legais que dão sustentabilidade a esse edital. Então, assim, você entender o Plano Nacional de Cultura, o Plano Estadual de Cultura e Infância, a Constituição Federal, o Programa Mais Infância, são formas de você também estar amparado, amparada, para melhor estruturar o seu projeto, né? A gente Com fala muito sobre certeza. planejamento estratégico, porque muitas vezes também o nosso projeto está frágil, porque abriu um edital e a gente quer a duras penas inscrever um projeto para não perder a oportunidade. E às vezes aquele projeto que você escreve não está alinhado ao teu objetivo naquele momento, enquanto empreendimento, enquanto grupo, enquanto artista. Então, você tem um projeto base que você vai adequando, melhorando, afinando a cada edital, mas trabalhando esse projeto durante um tempo, faz com que você tenha mais embasamento, mais força e mais possibilidade de aprovar esse projeto, né? Com certeza, casar o projeto com as diretrizes legais é um caminho assim principal aí para você conseguir ter sucesso nesse projeto, né? E a gente tem aí Constituição Federal, Plano Estadual Cultura e Infância, você pode ir no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, você pode ir em vários lugares aí que você pode vincular o seu projeto, tentando ali fazer essa vinculação com essas diretrizes legais. Isso aí é realmente muito importante. Bom, dando continuidade, gente, então são 3 categorias, as categorias são essas, tá? Criação, produção, circulação e fruição, formação e pesquisa e memória cultural. Né? No total são 36 projetos, mas divididos aí nessas categorias, e na primeira categoria tem 2 tipos, né? Um de 46 mil e pouco e outro de 30 mil. Então, essas são as categorias nas quais você pode inscrever seu projeto. E importante lembrar que 50% do valor é para o interior, né, Monique? Como é a regra básica aí dos editais da Secretaria de Cultura. Isso, regra básica, e caso o valor não seja atingido, é remanejado. Existem, Exatamente. inclusive, algumas discussões com relação a esses 50%, considerando que o Ceará tem um número enorme de municípios, né? Então, há um questionamento se, de fato, essa distribuição 50%, 50% é justa. Mas aí são discussões de pano para manga, muito. Com certeza. Bom, o edital também fala de contrapartida, tá, gente? Então, é uma regra também, uma regra legal do Fundo Estadual de Cultura e do Sistema Estadual de Cultura, que 80% é o valor do que você recebe, né? Realmente, o projeto, 80% vai ser custeado, mas 20% tem que ser contrapartida. Assim, bens e serviços, né, Monique? Fala um pouco sobre essa questão. Isso. Cecília, uma coisa importante na contrapartida é que muitas vezes, na hora de fazer o cálculo da contrapartida, os grupos se confundem um pouco e acabam perdendo um pouquinho do recurso que poderiam receber da Secult no valor total do aporte do repasse, né? Por exemplo, é muito comum que os grupos calculem 20% em cima do valor do aporte dado pela secretaria. E, na verdade, 20% da contrapartida é do valor total do projeto. Então, faz aquela velha e boa regrinha de 3. Se o edital está dando 30 mil reais e isso é 80% do valor do projeto, X é 20%. Então, faz aquela regrinha cruzada para saber qual o valor de 20% do valor total, para você não deixar de receber todo o aporte que está disponível naquela categoria, né? Não perder recurso. Essa dica E essa de ouro, né? contrapartida Essa dica é muito fundamental. comum essa dificuldade de calcular a contrapartida. Normalmente é calculado em cima do valor do aporte dado. Por exemplo, vai dar 30 mil, aí as pessoas calculam 20% é 6 mil e escrevem um projeto de 36, né? E aí o cálculo não deverá ser feito dessa forma. Outra coisa com relação à contrapartida, é muito importante que você faça uma contrapartida que você possa comprovar que você realizou, né? Seja com declaração, seja com nota fiscal. Então, não necessariamente é uma contrapartida financeira, mas pode ser em bens e serviços, desde que seja comprovada. Exatamente. E para projetos que resultem em produtos, ou seja, projetos que são aqueles projetos, muitas vezes, de elaborar livros ou pesquisas, enfim,
você tem que 10% desse acervo você tem que doar como uma contrapartida sociocultural que o edital traz para poder compor o acervo da secretaria. Isso só para projetos que têm produtos, nos quais resultam produtos, né? Então, Isso. você dá esses 10% aí para a secretaria compor o seu acervo. Bom, quem pode se inscrever, a gente já comentou aqui, pessoa física e pessoa jurídica sem fins lucrativos, tá? Pessoa física maior de 18, residente no Ceará há pelo menos 2 anos, e aí comprovante de endereço, né, vai comprovar isso. Tenha 2 anos de atuação, e essa atuação, o edital ressalta, não precisa ser só no Ceará, pode ser em vários lugares, né, a residência é que tem que ser aqui. E a pessoa física, como a gente já falou, pode representar grupos ou coletivos. E aí prestar atenção na carta de anuência, tá? Já tem um anexo, o anexo 6. Você preenche bonitinho lá, todo mundo assina e você pode representar o grupo ou coletivo. E pessoa jurídica sem fins lucrativos são as associações ou fundações, né? Então, você também pode participar como uma PJ sem fins lucrativos, desde que ela tenha sede no Ceará, pelo menos 2 anos. Tem a finalidade artística e cultural, isso vai estar no estatuto. Lá no estatuto, na parte das finalidades, que é uma parte obrigatória, tem que ter lá dizendo que ela tem finalidade artística e cultural, tá? E você tem que indicar uma pessoa física responsável. Sempre, até no mapa, né, Monique? Você sempre vincula, né? Isso. Já já a gente vai falar do mapa cultural, né? Que é a plataforma que a gente pode submeter os projetos. E pela mapa cultural, você primeiro faz o seu cadastro pessoa física e lá você insere a pessoa jurídica, né? Então, vai estar sempre ligado a um agente individual. Então, você loga no seu agente individual e seleciona a pessoa jurídica que é a proponente do projeto, mas sempre indicando uma pessoa, um CPF responsável. E também no mapa cultural você vai ter inserido os documentos no caso do representante legal da empresa, no caso uma associação, seria o presidente da associação, a presidente da associação. Sim. E no caso da pessoa física, que é indicada, tem que cumprir os mesmos requisitos da pessoa física que a gente acabou de comentar. Tem que ser maior de 18, tem que ter 2 anos de residência. Então, acaba que você também tem que cumprir esses requisitos, né? Essas são as pessoas que podem se inscrever, tá? E quem não pode se inscrever são aquelas mesmas vedações que existem nos outros editais, né? Então, você vai ter o indeferimento da sua inscrição se você não atentar para as condições de participação, que a gente acabou de comentar. As outras exigências da inscrição, faltou documento, alguma coisa desse tipo. Se você for membro da comissão de avaliação ou for parente, né? Isso é uma regra já comum nos editais, e também se você for servidor público estadual, ativo ou terceirizado vinculado à Secretaria de Cultura, tá? É vinculado à Secretaria de Cultura, tá? Então, ou seus equipamentos culturais. Inclusive, também se você for parente até o 2º grau, isso aí já é bem comum. Isso para pessoa física. Para pessoa jurídica sem fins lucrativos, é mais ou menos a mesma coisa, só que tem um pouco mais de vedações, porque ela traz as vedações lá da Miroski, né, do marco regulatório. Então, ela veda isso, ela veda a participação ou não, né? Ela veda a participação de pessoa jurídica que tenha tido as contas rejeitadas no Tribunal de Contas, pelo prazo de, no mínimo, há 8 anos atrás, né? Porque também a vedação não é eterna, enquanto durar a punição. Então, se a PJ, enfim, a associação já tiver recebido algum tipo de sanção de impossibilidade de participar de chamamento público ou impossibilidade de participar de licitação, enfim, não estiver regularmente constituída, tiver problema no estatuto e coisas desse tipo, e também não tendo seu quadro dirigente aquelas mesmas pessoas lá que a gente acabou de comentar, não pode ser membro da comissão de avaliação, não pode ser membro de Ministério Público ou dirigente de enfim, uma secretaria de cultura, alguma coisa desse tipo. E é importante lembrar que é no quadro dirigente, tá, gente? Não é porque a pessoa é associada à associação, tem que ser no quadro dirigente. Se existe uma pessoa que é associada, ela não traz a vedação de participação da pessoa jurídica, salvo se ela estiver no quadro dirigente, tá? Então, enfim, essas são as vedações de participação da PJ em relação ao seu quadro dirigente, tá? Essas são as pessoas que não podem se inscrever. E aí a gente passa para o processo de inscrição, né, Monique? Que é basicamente o mesmo dos outros editais da secretaria, que é cadastro no mapa e inscrição na oportunidade lá, né? Isso, lembrando que a gente tem um vídeo, né, um tutorial
com passo a passo para o cadastro no mapa cultural, está no nosso canal no YouTube, Ato Marketing Cultural, em que a gente vai mostrando cada item do formulário, onde você clica, onde você insere os anexos, para aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de lidar com essas tecnologias. A gente tem que compreender que, enfim, que as pessoas são diferentes, os contextos são diferentes, então é por esse motivo, principalmente, que a gente tem produzido esses vídeos, para que a gente possa compartilhar ferramentas com aquelas pessoas que têm mais dificuldade de ter acesso às informações. Principalmente para elas que a gente produz isso. É uma forma de democratizar, né? O edital, que já que apesar de ser uma ferramenta democrática, ele ainda é excludente, né? Então a gente tenta facilitar aqui para explicar como é que funciona, afinal a gente quer que todo mundo participe. O cadastro no mapa, aí você aprende a se cadastrar nesse vídeo que a Monique acabou de comentar, e aí tem os documentos obrigatórios, e que no caso aqui desse edital é o currículo, você tem que mostrar os 2 anos de atuação, você tem que colocar as imagens que comprovem a sua atuação, mínimo 3, e o clipping de mídia, né, Monique? Que é exatamente aquelas ações, as notícias, né, sobre a sua atuação. E assim, é importante ressaltar que esses itens obrigatórios são para que ações que não sejam indeferidas. Mas quanto mais informações você inserir, mais você vai estar comprovando a sua capacidade técnica de executar aquele projeto que você está se propondo. E isso lá na hora da comissão, da curadoria avaliar os projetos, é óbvio que eles vão analisar os currículos das pessoas envolvidas nessa ficha técnica, né? Para entender isso. Então, se você pode, e além desses obrigatórios, coloca mais material, porque isso é imprescindível. Com relação ao clipping de mídia, se você ainda não teve condições de pagar um profissional para fazer uma valoração, se você, enfim, ainda está trabalhando muito sozinho ou dentro de um contexto de grupo que não tem recurso para fazer isso, tenta entre vocês se organizarem, pegar link de matéria que saiu, recortar, colar, nem que você faça num Word, salve no PDF, que você faça no PowerPoint, vai fazendo do teu jeito, mas não deixa de fazer. Aos poucos você vai amparando, ao passo que você ganha um projeto e você consegue contratar profissionais, você pode amparar o seu material também de grupo. Então, assim, vai fazendo um passo de cada vez e assim você vai tendo mais estrutura para melhorar as suas formas de trabalho. A forma de apresentação, né? Fundamental. Isso. Bom, esse é o cadastro. Fala muito, né? E demais. Apesar de que tem uma coisa, Cecília, que eu acho que vale muito pontuar, que foi uma mudança nesses últimos anos no Brasil. Até um tempo atrás, os editais, né, recebiam os projetos fisicamente, né? Então, muitos grupos que já tinham uma estrutura e um amparo financeiro tinham condições de fazer bons materiais, fazer impressões bonitas, impressionantes, e na hora da avaliação eles saíam em vantagem. Então, aqueles mesmos grupos que já tinham estrutura continuavam no eixo porque eles já tinham como se preparar melhor do ponto de vista da apresentação dos seus materiais. Esse advento das inscrições online, de algum modo, dá aos grupos a mesma possibilidade. Porque aí o que está em jogo é o conhecimento, é a capacidade técnica, é a habilidade de criar projetos, de se comunicar através da escrita. Isso aí é o que está em jogo, não é a grande impressão, o design é maravilhoso, coisas que o recurso que se tem pode comprar, entende? Então, fica, a meu ver, torna a coisa mais linear, mais democrática, sabe? Sim. Bom, esse é o cadastro no mapa. E uma vez você cadastra, essa é a primeira parte, né? Uma vez você cadastrado, você faz a sua inscrição lá na aba Oportunidades, vai ter o edital, e aí você vai colocar os outros itens obrigatórios, que é preencher a ficha de inscrição até o final e enviar, né? A gente lembra que é importante esse envio. O anexo com a ficha. Não deixa como rascunho, gente. Não deixa como rascunho, porque não vale. Eu já vivi isso. E aí, outro documento obrigatório é a ficha técnica, né? Então, você vai colocar os nomes, funções, currículos da galera que vai trabalhar com você, os dados do proponente, se for PJ também o do dirigente, o estatuto atualizado, é importante colocar o estatuto com as alterações. Se tiver alguma alteração, você coloca o estatuto e as alterações. A ata de eleição da atual diretoria é fundamental, até para você poder bater quem é o dirigente.
Então, às vezes acontece da pessoa colocar a ata de eleição e quando vai ver a documentação do dirigente não bate com a ata de eleição. Então, tem que bater a ata de eleição, o presidente é fulano, o dirigente é fulano, para essas informações poderem casar, porque senão pode dar indeferimento, tá? A relação dos componentes da diretoria com nome, CPF, isso é uma regra também que é exigida. O plano de trabalho, e aí, gente, é a proposta de plano de trabalho, tá? É importante. A Monique vai falar um pouquinho sobre o plano de trabalho, mas a gente também se compromete a, mais na frente, fazer também um vídeo, né, Monique, falando até o passo a passo de como é que preenche esse plano de trabalho, porque a gente sabe que é um documento complexo, mas que é o anexo que as pessoas têm mais dificuldade sempre, é o plano de trabalho, porque envolve planilha, né, envolve recurso, orçamento, e às vezes só esse nome já dá um medo. Exato. Então, aqui é uma proposta de plano de trabalho, mas ele tem que ser... Por que a gente chama de proposta? Porque no final, quando você é selecionado, você vai trazer esse plano de trabalho novamente, mas agora para discutir com a secretaria, fazer ajustes, né, que é um reajuste de plano de trabalho, como se chama, e lá na frente você vai ter que trazer também outras coisas que a gente vai comentar aqui. Por isso que a gente fala que esse momento é um momento de proposta, mas você tem que apresentar esse plano de trabalho, é obrigatório, tá? E quando você vai fazer essa adequação com a Secult, é importante ressaltar que você não vai mudar completamente o seu plano de trabalho. Então, é importante que você faça um plano de trabalho bem alinhado ao seu objeto, ao objeto do seu projeto. Você vai alterar coisas simples. Por exemplo, você colocou a contratação de um professor e eles indicam colocar hora-aula ao invés de um cachê. Você colocou uma rubrica de carro de som para divulgar uma atividade, mas dentro de uma lei que não permite essa poluição sonora, você vai ter que tirar. Então, são detalhes que você vai mudar, que você vai adequar de acordo com o que a lei regulamenta, né? E também de acordo com o que for orientado pela equipe técnica e jurídica da secretaria, mas você não vai mudar completamente o seu plano de trabalho, a sua proposta. E aí é muito importante, quando você for pensar o seu plano de trabalho e preencher, que você pense que aquelas rubricas que você está colocando mais adiante, você vai ter que ter 3 propostas, você vai ter que nota fiscal, recibo. Já a gente vai falar disso quando a gente for falar do CGE. Mas, por que eu estou falando isso? Em alguns contextos, em alguns lugares, sobretudo em algumas cidades menores, é muito complexo você conseguir 3 propostas de serviço de algum serviço específico. Por exemplo, hospedagem. E aí, algumas cidades nem têm 3 hotéis que têm CNPJ, que possam dar essas cotações, né? Uma delas que será contratada. Então, assim, esses serviços que você prevê que vai ter uma maior dificuldade de executar, de operacionalizar do ponto de vista financeiro, é melhor que você pense essas rubricas como uma contrapartida. O meu projeto ele precisa ter hospedagem, porque eu vou trazer um educador, uma educadora para trabalhar com determinado grupo de alunos, enfim, numa cidade pequena. E é importante que essas cidades tenham, sim, e recebam os projetos, porque esse movimento ele gera também a profissionalização de outros setores, a formalização de outros setores, né? A demanda vai gerando isso. Então, assim, não é para tirar essas cidades do circuito ou mudar o teu projeto. Muito pelo contrário, vamos pensar formas de continuar realizando dentro do ponto de vista legal, mas criando possibilidades para também facilitar a nossa vida. Gente, é muito difícil você conseguir cotação de hospedagem, de transporte, de alimentação no interior. Eu digo isso por estar vivendo mesmo dentro de alguns projetos. Então, a dica que eu dou pensa nisso como uma contrapartida, tenta cavar parcerias, vai nas prefeituras, na Secretaria de Cultura do município, tenta viabilizar a execução dessa rubrica através de uma parceria, para que você não tenha tanta dificuldade de operar na hora de pagar. E, às vezes, até inviabilizar, né? Fundamental, essa dica aí é fundamental, tá? Então, é pensar no plano de trabalho não só para compor, mas pensar que ele vai ser executado. Então, pensar no plano de trabalho executável, né? Não é para pensar só para compor, para poder se inscrever, porque, como a Monique bem falou, ele vai ser aprovado. E na hora da readequação, são readequações mínimas, mas o plano de trabalho já foi aprovado. Então, não posso mudar a essência, não posso mudar
enfim, o que foi aprovado, né? São apenas pequenas adequações. Então, se você aprovou de um jeito, você vai executar daquele jeito. Então, é importante ter atenção para fazer essa planilha orçamentária e fazer esse plano de trabalho bem feito, tá? É um item obrigatório. E, além dele, também, as ações de acessibilidade, que também é um item obrigatório, tem no edital, também é um item que vai ser pontuado, tá? Que você também tem que levar em consideração, certo? E itens opcionais, como a Monique falou, quanto mais melhor, quanto mais material de boa qualidade, que demonstre a atuação, melhor. É um item opcional, por exemplo, as cartas de anuência, que não são obrigatórias no edital, mas eu particularmente julgo como algo muito importante. Se eu estou dizendo que alguém vai estar envolvido no meu projeto ou envolvida no meu projeto, por que não eu atestar a participação dessa pessoa através da anuência dela? E uma anuência simples, gente, uma cartinha dizendo, olha, o fulano de tal, o CPF tal, ateste que estarei inserido no projeto exercendo tal função, é algo muito simples, mas que dá credibilidade ao teu projeto. Então, nesse lugarzinho anexo que você coloca informações opcionais, por que não colocar os currículos e as cartas de anuência das pessoas que vão estar envolvidas na tua ficha técnica? Então, é mais uma dica, né? Com certeza, né? Para deixar realmente um projeto robusto. Bom, o processo seletivo, ele é composto de duas partes, na habilitação da inscrição e avaliação e seleção da proposta. A habilitação da inscrição é exatamente esse momento que essas condições de inscrição, todos esses requisitos e documentos vão ser analisados e será verificado se você cumpriu ou não, né? Então, realmente é um momento mais formal, né? E que, se você não tiver cumprido alguma condição, você terá sua inscrição indeferida. E aí, eles divulgam o resultado e você tem 5 dias contados do dia posterior à publicação, né? Então, se publica hoje, conta a partir de amanhã. O prazo de recurso são dias corridos, tá? Então, conta tudo, conta final de semana, feriado e tudo. E você pode entrar com recurso. Depois desse recurso, é lançado o resultado final dessa primeira fase. Aí vai para a segunda, que é a avaliação e seleção da proposta, que é a fase... Muito importante, Cecília, uma coisa, desculpa. Imagina! Que é a vedação ao envio de novos documentos. Que isso é muito importante pontuar, que as pessoas às vezes acham que porque abriu o prazo para recurso, está tendo o direito de enviar documentos que não foram enviados. E isso é bem claro, né? É bem claro que não é possível enviar novo documento. O recurso aqui realmente é uma outra argumentação, às vezes é uma interpretação que foi equivocada. Enfim, argumentos existem. É possível você reverter um resultado através de recurso, mas não é com inclusão de novo documento, tá? Realmente, se você esquecer um documento inicialmente, infelizmente, já passou a fase, então você vai ter sua inscrição indeferida. Até por uma questão de justiça, né? Claro, com os demais. Claro. A segunda fase, a avaliação e seleção da proposta, vai ser analisado por uma comissão formada por 3 membros, e aí o seu projeto vai ser analisado a partir dos critérios de mérito cultural e de capacidade técnica, que estão lá no edital, com até 100 pontos, e para minimamente você passar, né, se considerar aprovado, tem que fazer no mínimo 50, e aí vai colocar na ordem de classificação, enfim, e ver quem é que está dentro ou não das vagas aí de projetos que foram colocados no edital, tá? Então, os critérios são esses de mérito cultural, eu coloco aqui apenas para a gente saber quais são a contribuição para a criação artística, o grau de relevância, a clareza do projeto, enfim, fortalecimento dos direitos culturais, o protagonismo infantil, já que o tema é cultura e infância, e acessibilidade, é importante lembrar que ela também é um critério, tá? Que é relevante. E a capacidade técnica vai depender de cada cada uma das categorias, tá? Ele dá critérios diferentes a partir das categorias. Na verdade, eles são quase os mesmos, né? Quase os mesmos, é verdade. Que se difere entre um e outro, né? Que é capacidade técnica, relevância e singularidade, eu tenho um problema só dizer esse nome, execuibilidade, isso. A possibilidade de execução, a capacidade de execução dele, a qualidade artística, no caso da criação, produção, circulação e fruição, e a contrapartida. No caso da formação e pesquisa, só se difere que, no caso da qualidade artística, é substituído pela avaliação do plano de pesquisa ou curso. Sim. E no caso da memória, é a proposta em relação aos benefícios, né? Isso. Então, são os detalhes de cada uma das categorias, né?
Bom, esses são os critérios, tá? E aí, avaliados os critérios, vai ser lançado o resultado final, publicado no Diário Oficial, e essa fase também, ela também cabe recurso, né? Da fase de avaliação cabe recurso, você entra ou não, e aí depois do recurso é lançado o resultado final, do qual não cabe nenhum tipo de recurso, tá? Depois do resultado final, o selecionado vai ser chamado para apresentar aí sim o plano de trabalho para fazer as readequações, por isso a importância de fazer um bom plano de trabalho. Esses são os requisitos do plano de trabalho, só que você observa isso já lá no começo, na hora da inscrição. A diferença aqui é que você vai ter que, nesse momento, apresentar as 3 cotações, como a Monique falou, tá? A regra é que você apresente as 3 cotações, tem que estar assinado, se não for e-mail eletrônico, tem todos os requisitos lá no edital, fala bonitinho quais são. E caso não seja possível a cotação, como a Monique falou, existem vários casos em que não é possível a cotação, você pode apresentar elementos que comprovem que aquele custo ele é de acordo com o praticado no mercado. Então, se for impossível, se não for, se só tem um hotel na região, como a Monique bem falou, coloca isso como contrapartida se você puder, mas também se você não puder, você pode comprovar através de simplesmente mostrando que não existem outros tipos de hospedagem no local e comprovar isso. Pode explica para a gente, nesse caso, se aplica a inexigibilidade. Inexigibilidade. Pronto. Analogicamente, se aplica sim. nesse caso? Analogicamente, sim. Isso aqui é uma espécie de inexigibilidade. Por quê? Porque a regra é que você vai avaliar preço. Então, a regra é que eu vou pegar 3 cotações. Agora, se eu não consigo pegar, não é se eu não consigo porque eu não quero ou porque eu estou com má vontade, é se eu realmente não consigo, porque não tem outro fornecedor, porque aquele fornecedor é o único que fornece determinado produto, ou porque eu estou no interior e eu tenho uma dificuldade de achar pessoas que prestam aquele serviço e o meu projeto tem que ser naquele lugar. Então, se não for possível conseguir essas propostas, o edital, e eu digo mais, a lei, porque isso aqui é uma disposição que vem da lei e está copiada no edital. A lei permite que você apresente elementos que comprovem que aquele valor que você colocou é o valor praticado no mercado normalmente. E como é que você comprova isso? Você pode comprovar através de pessoas que já fizeram aquele tipo de compra ou de aquisição, enfim. Pode pegar tabela de associação, pode pegar algum tipo de faixa de preço que existe na internet. Enfim, você pode fazer uma pesquisa e ver, olha, geralmente, numa cidade no interior de tantos habitantes se cobra tanto. Então, realmente, esse lugar está cobrando um valor que é razoável e o valor é esse. Então, é possível para você comprovar dessa forma. Agora, na prática, gente, isso é bem lento, moroso, complicado e complexo. Então, dica é, coloque as suas rubricas, lógico, você não vai ferir a necessidade do seu projeto, né? Claro. Mas procure colocar rubricas que você tenha mais facilidade mesmo de executar. Com e certeza. Coloque essas mais difíceis para contrapartida e consiga viabilizar parcerias, que é o melhor caminho. Porque é, de fato, bem desgastante você tentar, inclusive, convencer do ponto de vista legal de que tem sido inviável comprovar ou ter 3 orçamentos de determinado serviço, né? Infelizmente ainda paira essa coisa, né, de que você tem que ter as 3 propostas, que o preço é sempre o único critério para ser considerado, mas na verdade se caminha muito, e eu sei que na cultura isso deve caminhar ainda mais, mas para uma ideia de que não necessariamente a cotação de preço vai ser a única forma de você analisar se o valor é compatível ou não, né? Mas infelizmente estamos falando de subjetividades também, claro, né? Claro, com certeza. Mas o que eu acho, Cecília, assim, é que a gente pode continuar em diálogo com essas instituições para conseguir desburocratizar. Mas enquanto isso não acontece, a gente segue criando esses mecanismos de compartilhamento para que a gente possa se ajudar através das experiências que cada um ou cada uma foi vivendo, né? Com certeza, isso aí com certeza. A gente é só um caminho, né? A gente está aqui exatamente para depois realmente levar isso aqui para debater, né? Para a gente poder chegar aos melhores caminhos aqui do edital.
Bom, apresentado o plano de trabalho, gente, então, e aprovado, feitas as readequações, você vai assinar o termo, que no caso da pessoa física é o termo de cooperação financeira, no caso da pessoa jurídica sem fins lucrativos é o termo de fomento. Tá? E para isso, você precisa ter o cadastro na CGE, né? O cadastro na Controladoria Geral do Estado, né, Monique? Que não sei se já tem vídeo sobre isso, mas vai ter que ter um vídeo sobre o cadastro na Não, CGE. não tem, mas eu já prometi que eu vou fazer um vídeo com passo a passo do cadastro na CGE, que é a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado. E como a Cecília falou, todos os trâmites dos projetos eles são feitos através desse sistema, né? O E-Parcerias, que é o sistema de convênios, através de um OBT, que é uma espécie de ordem de pagamento, diria assim, né? Em que você libera os pagamentos. A gente já não mais pega nos recursos, fica fazendo cheque, o trâmite já se dá de outra forma. Mas você precisa de um pouco de habilidade para lidar com o sistema, né? E essa coisa da regularidade e adimplência, o que é que acontece? Quando você faz seu cadastro, você coloca todas as suas certidões, né? E essas certidões têm um prazo de validade. Então, é importante. Dica: coloca um post-it no seu computador com a data de vencimento de cada certidão, para não correr o risco de uma delas ficar inválida, se vencer e você ficar inadimplente. Você vai estar, aliás, você vai estar irregular, você vai estar adimplente, porque possivelmente você não vai estar com nenhum débito junto à União, mas você vai estar irregular no cadastro. E se você tiver irregular ou inadimplente, você não vai poder receber o recurso, né? Então, é muito importante que você esteja sempre, por mais que exista todo esse cansaço de esperar o repasse do recurso, às vezes durante meses, e você está sempre tendo que atualizar. Infelizmente, a gente precisa fazer isso, porque se a gente estiver inadimplente, realmente não vai receber, ou irregular. É verdade. Né? Então, inclusive, a gente falou sobre isso no último vídeo, a dificuldade de algumas cidades do interior que não tem ainda o sistema pela internet. Então, você não pode tirar a certidão pela internet, o que facilita muito a vida da gente, né? E algumas cidades que também você tem que pagar para retirar a certidão municipal. Então, isso para um grupo que muitas vezes não tem um recurso fixo ou diante de todas as instabilidades, é um gargalo. Mais uma coisa que a gente vem conversando, né? O movimento do teatro é político, o fórum de teatro vem sempre em diálogo, já com várias conquistas, e a ideia é essa, que a gente vai trabalhando aqui junto, assim, cobrando a desburocratização e criando mecanismos simultaneamente, né? Então, é importante, fundamental, entender como é que funciona esse cadastro, se manter regular e adimplente, porque diferente do que acontecia antes, né, antes a habilitação jurídica era uma fase do edital, né? Agora essa fase ela saiu de dentro do processo seletivo, porque houve uma alteração da lei, e agora, na verdade, essa habilitação jurídica ela se dá no momento da assinatura do termo. Então, para assinar o termo, você precisa estar regular e adimplente, né? Então, acabou aquela coisa de cair porque faltou a certidão lá na fase de seleção, que realmente era muito ruim, e agora veio para o momento da assinatura do termo. Ou seja, só fez postergar um pouquinho, mas você vai ter que estar do mesmo jeito regular e adimplente e se manter assim para poder receber as parcelas do recurso, tá? Então não basta ficar regular e adimplente no dia da assinatura do termo, tem que estar regular e adimplente no dia do pagamento também, e é bom se manter durante todo o projeto, né? Eu acho, Cecília, só para não ficar confuso, quando a gente fala que não tem habilitação jurídica, não quer dizer que você não vai passar por aquele primeiro momento de verificação dos documentos, do seu mapa cultural, se está tudo ok. Né? Essa habilitação jurídica, ela vai acontecer antes da habilitação técnica. Ela não está exclusa, mas a verificação junto ao CGE é que se dá em outro momento. A habilitação jurídica que eu digo, na verdade, é porque essa habilitação jurídica em relação à adimplência, né? A adimplência e regularidade. Então, você pode muito bem estar com algum débito, por exemplo, no município, que lá na habilitação, na inscrição, você não vai cair. Não necessariamente, você vai cair se tiver faltado o seu RG ou o seu comprovante de endereço. Mas, se você tiver com débitos, isso não vai ser um problema. Agora, isso vai ser um problema na hora de assinar o termo. Então, com certeza, você precisa estar com toda a documentação ok lá na inscrição, porque existe uma fase de documentação, uma fase documental.
Mas a fase de analisar se você está adimplente ou não na CGE é, como a Monique bem falou, nesse momento aqui que você vai ter que estar com esse cadastro, né? Que antigamente até que tinha que ter o cadastro antes, era uma coisa, mas agora realmente é só na hora da assinatura do termo, tá? Bom, você tem que abrir uma conta bancária específica, isso aí já a própria secretaria já orienta como é que faz, né? E você Isso, eles assina. dão um documento que encaminha você até o banco, Isso. né? E aí você assina o termo, né? Que no caso é o TCF para pessoa física, o TF para pessoa jurídica sem fins lucrativos e manter-se sempre regular e adimplente até o final, para evitar qualquer tipo de problema e atraso nas parcelas, né? Bom, gente, e muito rapidamente, a execução, a Monique já falou, é por OBT, o sistema é parcerias, que numa oportunidade aqui a gente vai ter Relatórios também, né? relatórios, que você vai ter que subir tudo lá no sistema. É uma coisa bem interessante para a gente fazer um vídeo realmente só sobre isso, né, Monique? Explicando como é que funciona, Sim, mas é realmente para um precisamos. outro momento. E observar, obviamente, as regras legais de execução. Você tem que, na própria lei, fala quais são os documentos que você tem que ter, que você tem que pegar, cotação, que você, enfim, tem todo um. Cotação anterior à nota fiscal, Isso. algumas orientações. Gente, mas quando a gente fala isso, não é para dizer que é super Assustar, né? complexo. É para dizer que é possível e que Isso. é possível a partir de um pouco de empenho para entender os mecanismos, né? Como em qualquer outro setor, a gente precisa sair um pouco da nossa zona de conforto e entender Claro. outras áreas, ou pelo menos um pouco, ninguém vai saber de tudo sobre todas as áreas, por isso que tem profissionais e profissionais de cada setor. Mas a gente precisa ter uma base mínima de cada uma dessas coisas para poder seguir, né? Isso, exatamente. Bom, e no final, a prestação de contas, né, que vai ser esse relatório de execução do objeto, tudo lá pelo sistema, o extrato de movimentação bancária, comprovante de devolução do saldo remanescente, porque se sobrar você tem que fazer essa devolução, né? Fora os outros documentos que você vai, na verdade, a prestação de contas, né, Monique, acontece meio que de uma forma quase simultânea, porque você vai fazendo a OBT, vai subindo Isso, documentos, né? isso também, às vezes, eu acho que de algum modo isso melhorou um pouco a operação, porque muitas vezes as pessoas se atrapalhavam, deixavam tudo para o final, e aí não conseguiam mais ter domínio da gestão financeira, do desenvolvimento do projeto, né, em termos de execução do objeto. E como muitas coisas ficam condicionadas ao CGE, por exemplo, você não vai receber um segundo repasse se você tiver com um relatório pendente. Então, ao passo que você vai executando, você vai prestando conta do ponto de vista financeiro e do ponto de vista do objeto, né? Você vai mandando os relatórios, as fotos e comprovando a execução daquilo que você propõe no seu projeto. Isso. Bom, gente, é isso, tá? Assim, a gente tentou ser o mais resumida possível. É um edital que é grande, assim, é importante que você leia, apesar de ele ser um pouco extenso, mas é importante que você leia. Mas aí você pode realmente fazer essa leitura, dando uma olhada aqui no vídeo, tentando aqui fazer essa compreensão e ficando muito à vontade para tirar as dúvidas com a gente, né, Monique? A gente se coloca à disposição também para Isso. conversar e A gente ajudar está muito vocês. assim com o retorno que a gente tem tido, sabe? A gente lançou um vídeo sobre a tal cultura dentro de casa e foram muitas ligações agradecendo, sobretudo as pessoas que estão no interior, que às vezes a informação chega de uma outra forma ou não chega, né? Então, assim, a gente se coloca disponível. Eu acho que sempre foi um desejo nosso e eu acho que esse desejo ele foi aflorado por conta desse momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que cada um pode contribuir com as ferramentas que tem, né? Com Cada um dá o que certeza. tem. É o que a minha mãe me ensinou, a gente dá o que tem. É verdade. Então, é isso que a gente tem agora, né? Por hora, para contribuir. E a gente espera que de algum modo esteja ajudando. A nossa ideia não é tornar as coisas complexas ou assustar, mas ir destrinchando cada coisinha. Por isso que a gente vai falando de cada detalhe, que às vezes parece um turbilhão de informações, mas que aos poucos vão clareando, não precisa se preocupar, que a gente vai aprendendo Com certeza. juntos ao passo que a gente vai compartilhando, né? E a gente tem criado essa série de materiais, né? Já prometi que vou fazer um vídeo
sobre o cadastro no CGE. A gente também tem que fazer um sobre a Rouanet, né? Sobre o cadastro na Rouanet, abrir o Salic, mostrar para vocês. Mas a gente está produzindo esses materiais aos poucos. Na terça-feira, dia 21, às 18h30, a gente vai ter um bate-papo, uma live com o Fabiano Piuba, secretário de Cultura do Estado, para falar sobre esse edital. Então, se você assistiu o vídeo, ainda ficou com alguma dúvida, toma nota disso. Essa é a hora. Participa dessa live, vamos participar. Também vai lá no nosso canal no YouTube. Você já está no nosso canal no YouTube, né? Provavelmente assistindo, mas passa para as pessoas que você acha que se interessam pelos temas que a gente vem trabalhando. Se inscreve no nosso canal, clica lá no sininho para receber o alerta dos vídeos que a gente vem produzindo com muito carinho, né? Com certeza. Obrigada, Monique. Obrigada a todo mundo. E até a próxima, né? Cecília. Até a próxima. Até já.